Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez pelo canal Valor na Saúde. Eu sou Maria Cláudia, sou médica e hoje vamos falar sobre um tema de grande importância. O seu paciente não está aderindo ao tratamento proposto. Você já parou para pensar por que ele não está fazendo isso? Bom, primeiro eu gostaria que você deixasse o seu like aqui embaixo no vídeo. E se você não se inscreveu no canal, muito importante a sua inscrição e você receber os próximos vídeos. Por que o paciente não está aderindo ao tratamento proposto? Você precisa entender. Alguém pode me contar um caso assim? O seu paciente vem para consulta, você faz um diagnóstico, propõe o tratamento e quando ele volta, um mês depois para o controle, você percebe que ele não utilizou a medicação proposta. Por quê? Porque não houve melhora clínica. Aí você diz, paciente rebelde. Você já parou para pensar que pode ter outros fatores envolvidos e que você, neste momento, desconhece esses fatores? Precisamos, durante a anamnese, buscar identificar alguns indicadores de literácia em saúde. O que é literácia? Literácia ou alfabetização em saúde é a capacidade de todo indivíduo de entender ou interpretar o significado das informações sobre saúde, seja ela de forma escrita, falada ou digital. E aí, tomar decisões apropriadas sobre a sua saúde e até mesmo seguir as instruções de um tratamento. Então, vamos entender o que isso significa. Significa que mesmo o paciente que saiba ler e escrever, ele pode não conseguir interpretar e não vai tomar decisões assertivas sobre a sua saúde. Durante a sua anamnese, você pode fazer perguntas que irão te ajudar a identificar o grupo de risco, a idade do paciente, o grau de escolaridade, o uso de medicamentos diários, para que serve cada medicamento. Eu vou te dizer. Os idosos, os pacientes que não concluíram o ensino médio, aqueles que não sabem os nomes dos seus medicamentos diários e nem para que serve cada um deles, e toda vez vir à consulta com um acompanhante, pode ser fortes indícios de que ele não está alfabetizado funcionalmente em saúde. Nós, como profissionais de saúde, precisamos ajudar os nossos pacientes. Somos educadores, não é mesmo? Tem um caso bastante conhecido. Sabe aquela mãe que vai ao consultório, faz o diagnóstico do filho de uma otite média aguda, o otorrino prescreve um antibiótico e aí ela vai para casa. Quando ela chega em casa para dar o antibiótico para a criança, ela lê a bula. Só que ela não conseguiu interpretar corretamente a bula. E o que ela faz? Coloca o antibiótico no ouvido do paciente. Colocar o antibiótico no ouvido da criança não é correto. Não era para acontecer, mas aconteceu. Por quê? Porque ela não soube interpretar aquela bula. Isso é alfabetização em saúde. Ela não conseguiu interpretar a forma correta daquele antibiótico ser ingerido. Então, isso traz uma grande dificuldade para que possamos, para nós médicos, nós profissionais de saúde, nós temos que entender qual é o grau de instrução em saúde deste paciente. E aí, nós também temos que tomar cuidado com a linguagem. A nossa linguagem, ela também precisa ser uma linguagem que seja simples, que seja fácil. Utilizar termos técnicos, muitas vezes, nós fazemos sem perceber. Só que o paciente, ele não entende os termos técnicos e ele não vai perguntar, porque ele tem vergonha, ele não vai tirar dúvida com você. O que para nós é tão simples e corriqueiro, para ele não. E outra coisa, nós precisamos falar pausadamente. O que é isso? Quando nós explicamos ao paciente sobre um tratamento, quando nós mudamos o tratamento do paciente, se nós falarmos pausadamente, isso ajudará na sua compreensão. Falar o necessário também é importante
somente falar aquilo que for daquela fase para o paciente, porque falar sobre tudo sobre aquela doença numa primeira consulta, se ele não souber daquele diagnóstico, como é que ele vai conseguir absorver tanta informação? Se formos falar para um paciente que ele está com diabetes, a gente vai falar na primeira consulta todas as complicações? Não! A gente vai dizer para ele gastropatia diabética, parestesia de membros inferiores? Não! Calma! Vamos informando conforme a necessidade. Primeiro, vamos tratar o principal. Falar da mudança da dieta, da necessidade de exercícios físicos, os seus cuidados pessoais, a medicação via oral, enfim, vamos fazer as coisas por partes. Precisamos estar muito atento aos nossos pacientes e às suas necessidades. Vamos em frente, ajudando os nossos pacientes, pois somos educadores em saúde. Agora vamos falar de um tema bastante importante, principalmente quando estamos no início das nossas carreiras. Vamos falar sobre atestado médico. As resoluções do Conselho Federal de Medicina, CFM, nos números 1658 de 2002 e 1851 de 2008, disciplina toda a emissão de atestados e relatórios médicos. Na Lei 605/45, também regulamenta a justificação de faltas ao emprego e para fins previdenciários. O paciente tem direito ao atestado. O atestado é parte integrante do ato médico e a sua emissão é um direito inalienável do paciente, sem acréscimo de honorários. É vedado ao médico atestar falsamente a sanidade ou atestar sem o exame direto ao paciente. Isso quer dizer, você não pode atestar um paciente que você não viu, que você não examinou. Se ele faltar com a verdade, além de responder por prejuízos causados às empresas, ao governo ou a terceiros, ele estará sujeito às penas da lei e do Código de Ética Médica. Muitos médicos são abordados por pacientes que estão em pleno vigor de saúde e que querem fazer uso do atestado para faltar ao trabalho, para justificar uma falta já anterior, passada. E eu me lembro bem de um caso no início da minha carreira, lá no pronto-socorro, onde nós atendemos muitos pacientes, não é? Tive um caso de um paciente que queria que eu atestasse pelo dia inteiro. Ele estava lá no hospital somente há 2 horas. Imagina, se eu atesto e ele esteve na instituição somente por 2 horas, eu digo que ele esteve o dia inteiro. E acontecer que ou antes ou depois, este paciente pode ter atropelado alguém e ter fugido, omitido socorro, cometer algum homicídio, sendo bastante extremista, o meu atestado será seu álibi. Nós precisamos ser muito prudentes. Eu não dei atestado do dia todo e me lembro o quanto esse paciente ficou exaltado. Nós não podemos atestar sem veracidade. Precisamos dizer não, com muita educação, mas é necessário. E quando você não vê necessidade de atestar por motivo de doença, deve ser contundente e atestar somente o que vê. Se for ausência de saúde, ok. Podemos dar atestado do tempo de permanência na instituição, constando a hora que ele chegou e a hora que ele saiu. Outra dúvida muito comum: e se um familiar saudável precisar se afastar do trabalho para acompanhar um familiar doente? Nós podemos atestar. Esse atestado tem respaldo legal e no Código Internacional das Doenças, no CID-10, nós temos alguns que podem ser aplicados para este caso. Quais são eles? Isso é importante você guardar. Da classificação CID-10, o Z76.9, em que ele diz o seguinte: pessoa em contato com serviços de saúde. Ou o Z76.3, pessoa em boa saúde acompanhando pessoa doente. Podemos chegar ao extremo do Z76.5, em que você realmente atestará que uma pessoa está fingindo ser doente
por uma simulação consciente. Mas colocar o CID-10, eu posso colocar em todos os atestados? Não! As informações oriundas da relação médico-paciente pertencem ao paciente, sendo o médico ou a instituição apenas o seu fiel depositário das suas informações. Lá no artigo 102 do Código de Ética Médica, diz que o sigilo profissional impede o médico de consignar, de falar, de colocar no atestado o diagnóstico literal ou o CID-10, salvo exceções. Quais? Quando há autorização expressa do paciente, quando for uma justa causa, quando for exercício do dever legal e quando for uma solicitação do representante legal do paciente. Então vamos lá, o que é a justa causa? Pelo parecer do Conselho Federal de Medicina número 37 de 2001, entende-se por justa causa o interesse de ordem moral ou social, que autorize ou não o cumprimento de uma obrigação, contanto que os motivos apresentados sejam, na verdade, justificadores de tal violação. Isso quer dizer o seguinte, então o médico só pode estar fazendo isso se ele tiver uma justificação para a sua violação, ok? Dever legal. O dever legal é quando ele tem uma obrigação. O médico, ele precisa, ele tem uma obrigação, ele está instituído por meio de uma legislação. No Código Penal, no Decreto 2848 de 1940, no artigo 269, disciplina o seguinte: deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, pena de detenção de 6 meses a 2 anos, mais a multa. Isso quer dizer que se ele tem que ter uma justificativa para isso. Então, ele precisa somente poder dar este atestado se ele estiver imbuído de uma justificativa de uma notificação compulsória, por exemplo. Ele precisa fazer este atestado. E, em último caso, quando tiver um representante legal. O que é o representante legal? Aquele que essa representação emana diretamente de uma disposição legal, que é os pais, nos casos de menor de idade, tutores ou curadores e demais casos regulamentados no Código Civil do Brasil, pela Lei 10.406 de 2002. E quais são os representantes, então, por via de regra? Menores de 18 anos, deficientes mentais e os que não puderem exprimir a sua vontade. Bom, então você não pode esquecer de duas coisas. Primeiro, que a informação deve ter autorização e que deve constar no atestado. Então, você deve pedir ao seu paciente que assine que ele está autorizando a divulgação do CID-10 no atestado. Segundo, solicitar o documento de identificação do paciente examinado. Você precisa ter certeza, e isso é uma resolução do CFM, número 1658 de 2008, no artigo 4, que torna esta prática obrigatória. Também devemos informar a finalidade do atestado, ou seja, ele vai estar se afastando de qual atividade? Atividade laborativa, escolar, desportiva ou um simples comparecimento. Algumas dicas para evitar fraude nos atestados são importantes. A principal, você deve assinar o mais extenso possível, evitando a sua assinatura com rubricas. Outra coisa, seria muito importante se você colocasse, de alguma forma, um contato, um e-mail, um telefone fixo da instituição, o endereço da instituição, pois se um serviço de perícia identificar uma suposta fraude, a primeira providência dele vai tentar contatar o médico emissor. Então, você que está iniciando os seus atendimentos, saiba os seus direitos e os seus deveres em relação ao atestado médico. Para isso, você está respaldado pelo Conselho Federal de Medicina. Espero ter contribuído para este tópico bastante importante na sua carreira. Nos falamos no próximo vídeo. Obrigada pela sua atenção. Fiquem com Deus.